Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio de Mentaliza, que temos o nosso canal no YouTube aí, né? Mais um episódio. Geralmente a gente costuma apresentar com dois apresentadores, né? Fica duas pessoas falando, mas dessa vez vai ser eu sozinho, porque o meu parceiro não pôde comparecer, infelizmente, mas tá tudo bem. Meu nome é Mitson Couto Martins, sou estudante de design gráfico da Universidade Veiga de Almeida. E o trabalho sobre o Mentaliza é a gente falar um pouco sobre depressão, ansiedade e esses assuntos. E dessa vez temos a ilustre presença de um profissional da área de psicologia, Fernando Couto Martins, que vai ajudar a gente a entender um pouco mais e conversar mais sobre o assunto, que é um assunto delicado. Então, se pudesse se apresentar, por favor. Oi, Midson. Oi. Meu nome é Fernando, como você já me apresentou. Eu sou formado em psicologia já há 30 anos. Eu atuo na área há 30 anos, aqui na cidade de São Paulo, né? Estamos distantes, né? Em duas cidades diferentes, mas a tecnologia nos permite essa aproximação, o que é muito legal. Eu sou formado em psicólogo, sou psicólogo, tenho pós-graduação em psicopedagogia, trabalho com consultório na área de atendimento a adultos e adolescentes, também em instituições, e também fui professor de universidade e curso de especialização. Muito interessante. O que eu queria fazer é umas perguntas que o pessoal, as perguntas que eu tirei, algumas delas são até uns pessoais que tiveram algumas dúvidas, umas pessoas que vieram pra mim e perguntaram, ai, queria que você perguntasse tal coisa, porque muita gente acaba ficando meio confusa com essa ideia da depressão e ansiedade, não sabe distinguir o que que acontece, como se sente. E eu queria primeiro começar com a primeira pergunta que é qual é a diferença entre as duas, a diferença entre a ansiedade e a depressão, para deixar bem claro. Legal, é uma pergunta perfeita e ela é tão pertinente que até no mundo profissional, até no meio profissional, às vezes você tem dificuldade. Por quê? Porque elas se misturam. A ansiedade, a depressão, e na prática, muitas vezes elas estão relacionadas entre si. Mas a diferença em termos de diagnóstico é muito importante porque vai fazer a diferença no tratamento. A ansiedade é algo, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Quando você entrou em contato comigo ontem e falou assim, olha, a gente pode fazer uma entrevista, provavelmente nós passamos por um momento de ansiedade. Né? Sim, Ou seja, eu vou preparar, vai dar tudo certo, a câmera, a sim. iluminação, eu vou fazer as perguntas, e eu também passei, olha, vou conseguir expressar, vou conseguir organizar. Essa ansiedade é super produtiva. Fez com que a gente trabalhasse, focasse a nossa mente naquele assunto, fez que a gente organizasse os nossos pensamentos. Então, essa é uma ansiedade. É produtiva, ela é inerente a nós dois, inerente à atividade humana. O que acontece é que, às vezes, essa ansiedade ultrapassa determinados limites do razoável. Por exemplo, aí você não conseguiu dormir a noite inteira e passou mal e, de repente, vomita e isso aí já começa a ser Insônia. uma ansiedade exacerbada, exagerada. A ansiedade exagerada, muitas vezes, pode levar à depressão. Já é um outro sintoma. A depressão já é a falta de energia, a falta de vontade, ela envolve uma baixa autoestima hoje, onde eu não acredito. Imagina que você, a sua ansiedade seja tão grande, mas que você lutou contra ela para poder realizar a tarefa. Na depressão, você se entrega, você não consegue resolver. Você não consegue resolver as tarefas do dia a dia. Isso é bastante complicado. A ansiedade ela é inerente da atividade humana e a depressão, por sua vez, ela se confunde muito com a tristeza. Né? Por isso que é difícil o diagnóstico dos dois e confunde muito mesmo. Sim, foi interessante a parte que você falou que a depressão ela meio que tira a vontade de fazer as coisas, de completar as coisas que você necessita de fazer. E é interessante porque isso surge muito na maioria dos jovens que eu converso, por exemplo, muitas das pessoas têm essa tipo, eu tenho que fazer tal coisa, mas não consigo, não sinto vontade, não
não consigo me esforçar, eu tô nervoso, acho que eu não vou conseguir. Fica com essa baixa autoestima que acaba atrapalhando muito, né? Tanto na vida social quanto na vida, entre aspas, profissional, como estudo ou até mesmo numa entrevista de emprego e assim vai. E é bem complicada essa ideia dos jovens, porque muitos dos jovens têm esses problemas e acabam tentando entrar na rede social para se distrair e eliminar esses problemas, tentar pensar em outra coisa, tentar ver alguma coisa engraçada, mas nem sempre isso ajuda, porque tem muitos jovens que entram na rede social para tentar aliviar um pouco o dia a dia, tentar pensar em outra coisa e acabam saindo piores do que já estavam, porque a rede social acaba causando mais ansiedade do que eles já estavam. Tanto que, como o Instagram, por exemplo, você posta uma foto que ficou feliz que ela ficou boa e vem alguém comentar algo ruim, e destrói o seu dia e você fica acabado. E isso é muito complicado, porque, sabe, as pessoas acabam tendo esses problemas e continuo postando foto e tentando. Você tem algum tipo de ideia de, tipo, ai, deu ruim hoje na internet, o que que eu faço? Eu continuo, eu faço alguma coisa para me distrair? Alguma coisa para sair desse universo dos jovens de segurança? Perfeito. Acho que você conseguiu resumir aí o grande dilema dos jovens. Né? Agora, é muita coisa aí no meio disso aí. Né? Vamos Sim, tentar separar um pouquinho. Então, quando você fala do jovem que não consegue realizar as tarefas, tem uma coisa que é a procrastinação, né? Que a gente vai adiando, ela tem a ver com um pouco de ansiedade, com um pouco de falta de confiança. Né? Por isso que a gente volta a dizer que assim, é bastante difícil esse limite entre a ansiedade natural e a ansiedade como um sintoma de um transtorno. A depressão, ou seja, aquela tristeza, né, principalmente para o jovem. O jovem é um momento de transição. Essa mudança dele é uma coisa que causa ansiedade, naturalmente. Não tem como eu passar de uma fase para outra sem ter uma ansiedade. E a minha autoestima, muitas vezes, é questionada. Então, esses processos fazem parte do dia a dia do jovem intensamente. E aí, sim, em alguns momentos eles são considerados atrapalham o seu dia a dia, a sua vida, e outros momentos fazem parte do processo. Então, é bastante interessante isso que você falou, para que a gente primeiro saiba diferenciar essa preguiça, essa procrastinação, é natural. Né? Agora, até que ponto ela vai ser natural? Ou seja, se eu não consigo realizar o mínimo de tarefas do cotidiano, ela passa a não ser natural. Essa autoestima rebaixada é natural do jovem. Agora, até que ponto que eu me deprimo, que eu não saio da cama, que eu vou passar 2 dias na cama porque uma foto foi criticada, uma postagem foi criticada na internet, passa a ser doentio. E aí vem a rede social, que é exatamente o mundo de vocês. Né? Vocês sim, foram criados na rede social. E essa rede social, ela é essa faca de 2 gumes aí, como você diz. Ao mesmo tempo que ela serve para vocês se distraírem, extravasarem o que vocês têm no dia a dia dessas tensões, ao mesmo tempo elas podem muitas vezes afundar vocês ainda mais na ansiedade, na depressão. Então, dicas para isso é muito difícil porque é em cada um. Mas alguns aspectos a gente pode relacionar aqui. Primeiro, é o excesso de vínculo a essa rede social. Né? Então, você pega a rede social, vai lá, fica meia hora, depois vai fazer outra coisa, legal, faz parte. Agora, você, de repente, passou uma tarde inteira, uma noite inteira, né? Vocês jovens são da noite. Você passa uma noite inteira na rede social. E aí você tem a sensação de que você perdeu 6 horas da sua noite e não fez absolutamente nada. Então, começa a ser um sintoma de que alguma coisa não está legal. Mas o mais importante é você tem a visão crítica da rede social. Muitas jovens ficam até na rede social, mas elas têm uma visão crítica. Eles sabem dizer o seguinte: não, olha, isso aqui é o cara montou só, é um mundo cênico, um mundo irreal. O mundo real é um pouco diferente. Ele é mais amplo, ele tem muito mais nuances, muito mais variáveis.
Então, essa crítica é interessante e a necessidade de buscar os limites. Se a rede social está servindo como exclusivamente fuga do seu dia a dia, ela está te fazendo mal. Se ela está complementando o seu dia a dia, serve como válvula de escape, relaxamento, distração, mas você consegue tocar as atividades do dia a dia com um pouco de procrastinação, é claro, mas consegue fazer, beleza. Isso faz parte do mundo dos jovens. Sim, acaba sendo uma faca de dois gumes. Falando nessa ideia da rede social de procrastinação, o Mentaliza, que é o projeto que a gente está montando, está fazendo um trabalho no Spotify também, dando dicas do que você pode fazer que não envolve a internet. Você pode sair para dar uma volta. Então tem lá o tema lá que eles botaram, que é dicas de rolê, que é muito interessante, que são passeios gratuitos. Alguns são pagos, alguns são gratuitos, que você pode dar e se distrair, passar um dia legal. E tem até, se você quer fazer alguma coisa na internet, tem alguns filmes que você pode ver para acabar distraindo e fazendo outra coisa. E essa ideia, eu fiz a gente, no caso, fez uma pesquisa que envolvia algumas perguntas sobre ansiedade e depressão, e uma delas acabou que foi, entre aspas, uma pegadinha, que foi a pergunta de como você lida com seus problemas de ansiedade e depressão, e tinha a resposta lá: consigo lidar com meus problemas sozinho e tá tudo bem. E a maioria das pessoas colocou essa resposta como se, eu consigo lidar com meus problemas. E alguma dessas pessoas que colocaram eu conhecia, voltei lá e perguntei: nossa, essa pergunta aqui, você realmente consegue lidar com seus problemas? Aí a pessoa ficou meio, mais ou menos, é porque às vezes eu me sinto mal, às vezes eu me sinto bem. Aí eu tenho medo, não sei. Aí é uma questão interessante, porque tem gente que não sabe a hora de procurar ajuda, né? Que tem gente que acha que tá bem e acha que consegue se controlar, mas só tá com medo de procurar ajuda e não sabe quando é necessário procurar ajuda. E aí a questão é essa: quando é necessário procurar ajuda? Perfeita. Acho que você está conseguindo tocar nos pontos mais cruciais do tema, né? E um dos pontos é esse. Quando é que eu procuro ajuda? Porque está relacionado com aquilo que a gente falou. A ansiedade e a tristeza, né? A depressão como um pouco de tristeza, elas fazem parte do nosso dia a dia e a gente lida com elas mesmo. Só que a linha tênue que separa o normal do patológico ou da doença, da normalidade da doença, os termos são evitáveis de usar hoje em dia, mas a linha é muito tênue. E a passagem dessa linha, às vezes, a gente não percebe. Por quê? Porque você está envolvido. E, às vezes, você está perto demais para poder enxergar. Então, a primeira coisa é a que momento, em que quantidade esses sentimentos estão te atrapalhando nas suas tarefas do dia a dia. Né? Então, você consegue entregar um trabalho da faculdade? Eu atrasei um ou outro, mas a maioria eu entrego. Faz parte. Não entrego um único trabalho dentro do prazo. Eu sempre deixo para estudar na última noite da véspera da prova. Exemplos desse tipo mostram o seguinte: o seu dia a dia é que é o termômetro. Está atrapalhando o seu dia a dia? Tá. Está atrapalhando o seu dia a dia, então começa a ficar de olho. Uma outra dica que a gente pode dizer é o seguinte: eu gostei desse exemplo que você deu, ou seja, você conhece a pessoa, sabe que ela tem dificuldade, mas foi fazer uma entrevista com ela e disse: não, lido tranquilo com o dia a dia. Porque a maioria das vezes é essa sensação que a gente sente mesmo. A gente demora. Normalmente, quando a gente vai buscar ajuda, a gente buscou atrasar. E uma das coisas é: olha, ouve os seus familiares e os seus amigos. Por quê? Essa dissociação, muitas vezes a gente, como jovem, tem a mania de falar assim: você não sabe o que eu estou vivendo porque você não está dentro de mim. E, às vezes, estar dentro de si também atrapalha a visão de si. Você está perto demais. O seu amigo, o seu parente, o seu amigo de verdade, nós estamos falando de quem tem um vínculo mais forte, o seu parente, muitas vezes consegue enxergar isso melhor. Então,
ouça mais, né? Preste mais atenção nesses sinais que os outros estão te dando. Ajuda bastante a você entender que é a hora de procurar ajuda. Sim, isso é realmente verdade. Tem muita gente que se envolve no mundinho e acha que ninguém entende, que ninguém consegue entender, porque não é a pessoa que não tá passando pelo que ela tá passando. Sendo que teve gente até que já passou e tá tentando ajudar, só que a pessoa se fecha e não consegue. Uma das coisas que eu queria perguntar, que foi até um amigo meu que perguntou, que ele tá indo pro psicólogo, ele tá fazendo todo o seu tratamento, porque ele sofre de ansiedade e depressão, sendo que ele não vê melhora. Ele não consegue ver melhora nenhuma. Ele fala que desde o começo que ele começou aí, ele não melhorou em nada. Ele continua a mesma coisa. E ele queria perguntar, e eu vou passar a pergunta dele aqui, que é o que que ele precisa fazer quando não tem melhora, quando ele não melhora. Ele vai pro profissional, mas não consegue melhorar. Ele troca de profissional, ele procura outra ajuda. O que que ele tem que fazer? Olha, quando a gente fala da ansiedade, a gente está, né, sempre fazendo essa referência. A ansiedade ela não é uma doença. A Uhum. ansiedade faz parte da gente, só que um transtorno de ansiedade é quando essa ansiedade é muito maior. Né? Ou seja, muitas vezes essas razões são muito arcaicas, muito antigas, e trabalhar com elas também não é muito fácil. Então, claro que a depressão e a ansiedade, o transtorno de ansiedade, elas podem ter uma relação também com o equilíbrio hormonal, químico do seu organismo, pode ter um componente bioquímico que um remédio ajude. Né? E muitas vezes ela pode ser efetivamente uma questão mais psíquica. E aí, um tratamento nesse sentido, às vezes é mais demorado, porque você tem que resgatar muita coisa. Então, primeiro, às vezes precisa de um pouco de paciência. Né? Se você está fazendo um resgate, não sei o quê. Segundo, conversar com o seu profissional é exatamente isso. Olha, eu estou aqui há não sei quantos meses, eu não estou percebendo a melhora. Né? Discutir isso com o seu profissional. Porque, às vezes, o seu profissional pode indicar para você se realmente ele tem uma visão, se é o caso de indicar também para o acompanhamento psiquiátrico, para alguma medicação, que às vezes é necessário também para ajudar nesse tratamento, e às vezes o próprio profissional pode dizer assim, olha, você está um pouco bloqueado, e às vezes trocar de profissional. Então, é difícil você achar uma resposta única, porque cada situação é exclusiva. É, Então, em geral, esses tratamentos podem demorar. Às vezes é preciso que o profissional da psicologia também trabalhe junto com alguém da psiquiatria para ter uma medicação, pelo menos nas fases iniciais do tratamento, mas isso é de cada um. E às vezes também, esse seu amigo está fazendo um tratamento há 3 meses e já quer também sentir, que é, faz parte desse sintoma da ansiedade dele. Ou seja, olha, eu sou tão ansioso que eu estou há 3 meses aqui e eu não estou vendo diferença. Às vezes leva um pouco mais, faz parte desse tratamento entender que o processo é um pouco mais lento do que eu gostaria que fosse. sim, realmente. Tem gente que faz há pouco tempo e já quer a mudança instantânea, né? Acaba de entrar e fala, agora eu quero ficar melhor, vai ser agora. E Prático. é, e é até interessante, porque realmente não faz muito tempo que ele entrou, quer dizer. Mas ele diz que ele tem medo de falar, de magoar o psicólogo dele e se expor, sabe? Deixar o psicólogo triste, falar que não tá ajudando. Que é mais um problema que acaba causando a ansiedade mesmo, né? Que ele não consegue, ele tem medo de machucar os outros e magoar os outros. Que isso acaba atrapalhando. Foi como eu já tinha dito, que acaba atrapalhando tanto na vida profissional e tal, tal, tal. É, uma das coisas interessantes também que eu tava pesquisando sobre, assim que a gente marcou a entrevista, eu comecei a procurar muito sobre o assunto e vi que é muito diferente do que eu pensava. Porque na minha visão de jovem, assim, não vou negar, jovem é egoísta, só pensa nos jovens, não pensa nas outras pessoas. E na minha visão de jovem,
eu achei que a ansiedade, depressão é uma coisa que pega muito na gente. É só os jovens que sofrem disso. A depressão só pega nos jovens. Mas teve uma pesquisa em 2019 do IBGE que estava dizendo justamente o contrário, que o maior público da depressão vem sendo os idosos. E na hora que eu li isso me deixou meio confuso e meio que abriu minha mente para pensar, tipo, realmente não são só os jovens que têm problemas, não são só a transição que importa, não é só a gente que está passando por dificuldades. Às vezes as pessoas entendem a gente e a gente não percebe, que são a parte dos idosos. E eu queria perguntar do por que isso acontece? Por que os idosos acabam sentindo mais depressão do que a gente, do que, sabe, os problemas acabam sendo maiores para eles? Ok. Acho que você está se referindo à pesquisa nacional de saúde do IBGE em 2019, que foi Sim, feita, e ela é um raio-x, né? Ou seja, é uma fotografia. Ela não vai buscar as causas. Então, essas causas são os profissionais que vão fazer a análise, mas ela faz um raio-x da saúde. E é verdade, se não me falha a memória, inclusive, dessa pesquisa, a faixa de maior índice de depressão é de 60 a 64 anos, se não me engano. Essa sim, pesquisa realmente mostra alguma coisa que foi um pouco surpreendente, que é o grau de depressão maior na terceira idade, né, nos idosos, do que nos jovens. E aí abre-se um caminho para as explicações, e ela não vai ter uma explicação única só. Mas os dois estão vivendo momentos de transição. O jovem está vivendo momentos de transição, ou seja, a mudança é onde ele vai lá, faz aquela tarefinha que os pais mandam, segue os modelos dos pais, tem uma referência pronta dos pais, e aí, de repente, ele tem que abandonar isso, tem que se virar por conta própria. Essa transição, ela causa uma ansiedade muito grande. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Será que eu tenho capacidade? Então, a, o resultado disso, muitas vezes, pode ser uma depressão. E o idoso também está nesse período de mudança. Imagina o seguinte, ele é um cara ativo, que trabalha, que não sei o quê, faz, realiza um monte de coisas, tem um corpo que permite a ele fazer atividades, e, de repente, ele passa por uma outra mudança, que é, ele aposenta, não se sente mais útil, não tem mais utilidade dentro da sociedade, né? Ele tem essa sensação, porque ele não tem mais uma tarefa útil, o corpo já não acompanha, começa a haver doenças, mudanças na sua fisiologia toda, também um momento de mudança. Eu acho que o que poderia explicar, onde, surpreendentemente, a depressão hoje ela está um pouco maior do idoso do que do jovem, uma situação que mudou. Há 50 anos atrás, você tinha as famílias, elas abarcavam mais os idosos. Né? Você tinha a mãe, que normalmente não trabalhava, você morava em casas um pouco maiores. Então, as pessoas iam ficando idosas e iam sendo acolhidas dentro do próprio lar. Agora, as mães não trabalham, não ficam mais em casa, a maioria está morando em apartamentos, em casas cada vez menores. Você já imaginou colocar um adolescente e um idoso no mesmo quarto para dividir o mesmo quarto? É bastante complicado, são fases muito distintas, energias totalmente distintas. E o que acontece? Esse idoso muitas vezes está sendo afastado para asilos, para casas de instituições, para esses lares temporários aí. E o que acontece é que ele tem uma sensação de abandono. Talvez isso seja uma das coisas que expliquem esse índice de depressão maior ali nos idosos. Mas eu queria aproveitar esse gancho, que eu achei também bem interessante essa pergunta, para chamar a atenção numa diferença entre essas depressões. uhum, Você fala, olha, mas me surpreendeu porque eu não imaginava, porque a crise do jovem, do adolescente, ela é muito maior do que do idoso. Por que o idoso está lá deprimido? E aí a gente pode fazer uma certas discussões do porquê. Mas a depressão do adolescente ela é muito mais perigosa. Por quê? O adolescente, o idoso, de alguma forma, ele é mais resignado.
ele é mais conformado. O adolescente está envolvido num turbilhão de emoções, de sentimentos, ou seja, a depressão no adolescente tem um risco de suicídio muito maior. E os índices mostram isso, que o índice de tentativas de suicídio ou suicídio entre os idosos com depressão é muito menor do que o índice de tentativas de suicídio e suicídio entre a depressão, entre os jovens com depressão. Ou seja, apesar deste número ser um pouco menor, isto não torna o problema menos grave, muito pelo contrário. O que a gente tem hoje são índices alarmantes de jovens buscando tentar o suicídio, né? Muito maior do que no caso dos idosos. Sim, isso acaba até isso que você falou dos jovens tentando suicídios, que é uma coisa alarmante, acaba até virando uma coisa meio que não comum, porque óbvio que não é comum, mas meio que presente na sociedade tipo, na cultura dos jovens, porque por exemplo, eu sou jovem, eu tenho contato com vários jovens de diversas idades e tudo mais, e é impossível não falar, nunca vi nenhum tentando suicídio. Eu já presenciei, já conversei com pessoas que estavam tentando, se cortaram, tem esses problemas, então é uma coisa que acaba ficando presente demais nos nossos vínculos, entende? Acaba sendo uma coisa muito presente. E realmente é uma coisa muito alarmante, uma coisa que acontece demais hoje em dia. E uma coisa que eu achei interessante que você falou da depressão nos idosos, que o corpo não acompanha mais toda essa parte. Eu pensei que deve ser muito difícil para, por exemplo, um atleta, né? Um atleta que acaba se aposentando, que tem todo o costume de um treino, que gosta de jogar seu futebol, que gosta de jogar o seu vôlei, acabar chegando nessa idade e ver que não consegue mais fazer as coisas que ele costumava fazer e acaba tendo que sair de onde ama. Então deve acabar desenvolvendo uma depressão que faz um total sentido, que realmente deve ser um choque muito grande. Um dia você tá sendo incrível, você tá jogando, você tá se divertindo, você tá pulando, e no outro você não pode pular tanto, você não consegue jogar como antes, você não consegue sair com seus amigos, então acaba sendo um choque muito grande na nossa vida, né? Até porque é aquilo, né? Viva a vida o máximo que puder, porque é a sua única vida. E deve ser difícil. Deve ser difícil quando você percebe que não consegue viver ela ao máximo. Você consegue viver ela no possível. E deve ser um choque muito grande. Então, por isso eu entendo agora do porquê é um índice maior, porque realmente é um choque enorme. Eu acho que a maioria das pessoas não saberiam lidar com esse choque. É, eu posso até te interromper um pouquinho, mas eu posso até dizer, né, que eu sou experiência viva nisso. Eu tenho 55 anos e há muito tempo que eu pratico esporte. E é isso que você falou. Nos últimos anos, eu tenho tido muita dificuldade. Então, você deixa de fazer algumas atividades que você ama e isso realmente é um baque. Agora, o legal é que caminho para a resolução disso, as empresas começaram a perceber, a sociedade começou a perceber. Então, hoje, você começa a despontar alguns treinamentos, algumas preparações, por exemplo, para a aposentadoria. Algumas empresas, algumas instituições já começam a preparar o seu funcionário para a aposentadoria, porque parece que é simples. Olha, aposenta, ele vai ser feliz. Não, ele vai só virar entre aspas, inútil. Então, a preparação desse ponto é muito interessante e acho que é um caminho aí bastante longo a ser percorrido, exatamente preparando essa mudança, do se sentir capaz para o se sentir totalmente inútil. Mas é verdade, há uma depressão de você sentir essa mudança no seu corpo e toda a sua importância na sociedade. É até interessante essa ideia de aposentadoria, que as pessoas acham que vai se aposentar, tua vida tá feita, acabou, você vai ser feliz, agora pronto. Sendo que nem sempre é assim, porque
em questão de trabalho, tem gente que gosta de trabalhar, tem gente que gosta de se manter ocupada, tem gente que gosta de estar sempre se movimentando, fazendo alguma coisa. E muitas das vezes a aposentadoria, que as pessoas falam que é incrível, acaba até causando uma depressão, porque você não faz mais nada. Você não tem mais como, sabe? Você não consegue mais trabalhar como antes e acaba ficando meio chateado, acaba ficando meio em casa, não tem muito o que fazer. Então acaba não sendo esse sonho que todo mundo espera, né? Da aposentadoria.